Então vamos lá? Então, bom dia a todos que chegaram agora. Nossa aula de hoje começa com essa pergunta: qual é a relação que existe entre a física e a primeira revolução industrial? Então, vocês já me falaram aí no chat que a primeira revolução industrial foi a utilização de carvão como matéria-prima, como matéria de energia, né, produção de energia, uma fonte de energia. Teve a criação de máquinas a vapor. E minha pergunta é: como é que está relacionado isso, então, com a física? A primeira revolução industrial, essa criação de máquinas a vapor e a física. Porque às vezes a gente estuda só a parte conceitual, a parte teórica, a gente não entende como tudo está interligado. Vocês sabem melhor do que eu, porque vocês estão estudando história e eu estudei há milênios atrás, mas eu lembro muito bem que a Revolução Industrial falava o quê? Que passou de um processo manufaturado, a produção era de um por um, era uma pessoa lá para produzir, para um processo maquinofaturado, ou seja, passou as máquinas a produzirem. E o que é que acontece com isso? Você tem uma produção em larga escala, você tem uma produção mais eficiente. Claro, como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. Claro, você vai ter uma produção mais eficiente, a produção em larga escala, vai aumentar o lucro das empresas, mas, por outro lado, a mão de obra que não for qualificada não era mais absorvida, né? Porque quando você tinha um processo manufaturado, de cada um ir lá e fazer essa parte, depois fazer outra parte, precisava de mais trabalhadores. A partir do momento que você bota máquinas para fazer esse processo, os trabalhadores meio que perdem um pouco o seu posto de trabalho. A mão de obra ela tem que se tornar mais especializada. Então, como tudo na vida, tem o seu lado bom e seu lado ruim. Então, como vocês já chegaram na relação aí, a relação são as máquinas a vapor. Então, as máquinas a vapor permitiram a primeira revolução industrial. E isso só é possível graças ao avanço tecnológico que as ciências permitem, em especial nesse caso, estamos falando da física. Se não é a física para estudar como criar máquinas a vapor, como utilizar essa energia térmica e transformar ela em energia mecânica, você não teria a revolução industrial, mesmo que você quisesse que isso acontecesse, né? Mesmo que você tivesse a vontade para isso acontecer, você não teria a tecnologia. Então é por isso que está relacionado. Logo, nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre termodinâmica, tá? Que vai ser a parte da física que estuda justamente como é que eu consigo transformar esse calor, que é uma energia térmica, em energia devido ao movimento, que é energia mecânica, tá? Então, a termodinâmica tem vários tópicos, são esses seis tópicos os principais: trabalho na transformação gasosa, variação da energia interna de um gás, primeira lei da termodinâmica, transformações gasosas, segunda lei da termodinâmica e ciclo de Carnot. Hoje, nós vamos ler até variação da energia interna, só vamos nos dois primeiros tópicos. Fale, Luiz, qual é a pergunta, cara? Qual é a pergunta, Luiz? De jeito nenhum, Luiz. Estamos ainda no nosso assunto, continuando no nosso assunto. Falei aqui para vocês, somente depois que terminasse tudo relacionado com calor, que nós passaríamos para o segundo assunto, que é ondas. Tá? Isso aqui ainda é termodinâmica, que é a parte da utilização de calor como energia mecânica, tá? É ainda dentro da nossa continuação do assunto. Física um vai ser a parte de ondulatória. Somente quando acabar a termodinâmica, quando a gente falar lá de ciclo de Carnot, que a gente começa com os assuntos de física um. Por quê? Porque senão vai dar uma mão na cabeça de vocês, se misturar vários assuntos. Então a gente está fazendo a sequência lógica dos assuntos e não a sequência de física um e física 2. Tá? Vou terminar todos os assuntos relacionados a calor, calorimetria, termodinâmica, e aí depois vai começar os outros assuntos, que é a parte de ondulatória. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é como calcular o trabalho. E aí, eu preciso de informações que vocês tiveram lá no primeiro ano, que inclusive eu fui professor da maioria de vocês. É lembrar o que é trabalho. Poxa, professor, mas foi lá no primeiro ano, eu não lembro. Eu sei que é difícil, e sempre que eu precisar de alguma coisa, que é do primeiro ano, que é de alguma outra série, eu vou lembrar para vocês. Eu não vou chegar do nada em uma questão e pedir alguma coisa que depende do primeiro ano. Porém, eu quero que vocês tenham ciência que na hora de um Enem, na hora de um vestibular, é tudo junto e misturado.
Então, tenho ciência que os assuntos eles vão se interligando, que uma coisa vai dependendo da outra. Então, eu preciso agora de lembrar do que é trabalho. Vocês lembram o que significa trabalho? O que é trabalho na física? Quem lembra o que significa trabalho na física? Ninguém lembra nada de trabalho? Não digo a fórmula, não, porque a fórmula está no slide. Eu digo o conceito. Qual era o conceito de trabalho? Então digam aí, quem está dizendo que mais ou menos. O que é que você lembra assim, de trabalho? Foi assunto da gente lá do terceiro ciclo do primeiro ano. Não está tão distante assim, não. Foi do finalzinho do ano passado. O que é trabalho? Relação entre força e deslocamento, sim, tá certo. Inclusive, essa é a fórmula que está ali. Mas o trabalho em si é a energia associada a uma força deslocar um objeto. Então, trabalho é uma forma de energia para uma força deslocar um objeto. É a energia necessária para executar aquela ação. Então, se você tem um objeto e você vai aplicar uma força para empurrar esse objeto, essa força, quando empurra o objeto e provoca um deslocamento, a gente fala que realizou um trabalho. Ela gastou uma energia. Distância, Lineker, é por onde você caminhou, é o que você andou. Deslocamento é uma linha reta que pega do ponto de partida até o ponto de chegada. Então, por exemplo, eu posso sair daqui, desse ponto A, caminhar até o ponto C, caminhar até o ponto B. Então, A, C, B chama-se distância percorrida. Agora, a linha reta que parte de A até B, que é do ponto de partida ao ponto de chegada, o nome disso é deslocamento. Então, de A para B, eu tenho o vetor deslocamento. Distância percorrida é uma grandeza escalar. Deslocamento é uma grandeza vetorial. É um vetor que parte do ponto de partida e termina no ponto de chegada, não importa o meio do caminho. Então, trabalho é a energia necessária para uma força deslocar um objeto. Então, se não houver deslocamento, não tem realização de trabalho. Lá do primeiro ano, essa fórmula que eu vou aqui circular de azul é a fórmula que vocês viram para trabalho. Essa fórmula foi vista lá no primeiro ano. Eu sei que talvez vocês não lembrem. A letra de trabalho pode ser essa letra grega tal, que pode ser escrita assim ou assim. Qualquer uma das duas são maneiras possíveis. Vixe, professor, eu lembro basicamente dessa fórmula, mas eu lembro que ela só era F vezes D. Eu só lembro dela F vezes D, força vezes deslocamento. Eu não lembrava desse cosseno do ângulo, não. É porque, quando a força ela é paralela ao deslocamento, uma força paralela, o ângulo é zero. E qual é o cosseno de 0 graus? Quem lembra, lá da matemática do círculo trigonométrico, quem é o cosseno de 0 graus? Isso mesmo, Lu. O cosseno de 0 graus é 1. Por isso que lá no primeiro ano, como a maioria das questões, a força era paralela ao deslocamento, a fórmula acabava sendo F vezes D. Porém, a fórmula oficial, a fórmula, como é que eu posso dizer, completa, é força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Nesse caso, sempre que a força for paralela, o ângulo é zero. E o cosseno zero é 1. Ô, Belize, e se a força formar 90 graus? Porque o cosseno de 90 graus, Belize, é zero. Quando a força forma 90 graus, não tem realização de trabalho. Não, Lu, não é menos 1, não. O cosseno de 180 que é menos 1. O cosseno de 90 graus é zero. Então, sempre que uma força é perpendicular ao movimento, não existe realização de trabalho. Então, beleza. Essa é a fórmula geral. Só que quando a gente fala de um gás, não é fácil descobrir qual é a força que um gás aplica. Não é uma coisa comum, não é uma coisa fácil. Em gás, é mais fácil a gente saber uma das 3 variáveis de estado de um gás, que vocês já estudaram em química. Quais são as 3 variáveis de estado de um gás?
Quem lembra quais são as três variáveis de estado de um gás, que são elas que caracterizam qualquer gás? Tem três grandezas que a gente pode caracterizar os gases, que a gente chama de grandezas de estados dos gases. Isovolumétrico é o nome de uma transformação. Eu quero as grandezas. Volume, certo? Massa, não. Massa, não. Volume, ok. Quais são as três grandezas que definem os estados de um gás? São as variáveis de estado de um gás. É pressão, volume e temperatura. São as três grandezas que definem o estado de um gás. Que lá na química, Belis, agora tu vai misturar física com química. Gente, as coisas são assim, são interligadas. Lá na química, vocês viram a lei de transformação geral dos gases, né? Que é o PV igual a N, R, T, né? Que é a equação geral das transformações gasosas, né? Que é a lei de Clapeyron. Então, P é pressão, V é volume, N é o número de mols, R é a constante universal dos gases perfeitos e T é temperatura. Então, essa fórmula que nós temos aqui, ó, de trabalho de um gás, ela é válida, ela existe, porém, ela não é funcional para se fazer em um gás, porque não é fácil em um gás eu saber a força que ele aplica. Em um gás, só é fácil saber a pressão, o volume ou temperatura. Então, eu vou pegar essa fórmula que está aqui circulada de azul e vou transformar nessa fórmula aqui, ó, que eu vou circular de vermelho de baixo. Claro que você não é obrigado a saber o passo a passo, como sair da primeira e chegar ali na última. Tá? Nas minhas provas, eu não vou perguntar isso para você. Talvez, se você fizer uma segunda fase de um ITA, por exemplo, é importante você saber. No Enem, no vestibular, ele não pergunta definição, dedução de fórmulas. Eu vou fazer dedução para que você saiba como é que se faz. Mas não fique preocupado, porque em minhas avaliações, basta você se usar a que está circulado de vermelho. Tá certo? Vamos lá. Aqui dentro desse cilindro, eu tenho um gás, ó. Então aqui, ó, esses tracinhos vermelhinhos que eu estou colocando dentro do cilindro é para representar que tem um gás aqui dentro. E eu estou fornecendo calor para esse gás. Lembra que calor é uma forma de energia. Quando eu forneço calor para esse gás, as moléculas do gás elas começam a vibrar, começam a movimentar. E cada vez mais calor eu forneço, mais movimentação elas vão tendo. Essa parte de cima aqui do cilindro, ó, essa parte redondinha, na física a gente chama de êmbolo. Lembra que a gente já falou isso na primeira unidade? Então, essa parte móvel é chamada de êmbolo. Ela pode subir ou descer. Então, quanto mais calor eu forneço para o gás, maior vai ser a temperatura interna do gás, a molécula se agita mais, ela se expande. Quando ela se expande, ela empurra todas as paredes do cilindro. Ela empurra na horizontal, na vertical, na diagonal, para cima, para baixo. Porém, a única parede móvel é essa vermelhinha chamada de êmbolo. Então, a única força que consegue mover o gás é essa força aqui, ó, que empurra, que consegue mover a parede, desculpa. Essa força aqui que empurra para cima. Mas, Belis, também existe força na horizontal para a esquerda, na direita, para baixo? Existe. Existe força em todas as direções. Mas a única força que consegue fazer o cilindro se movimentar é essa força para cima. E ela está paralela ao deslocamento. Perceba que o deslocamento, que é para onde o êmbolo se move, é para cima, e a força também é para cima. Logo, o ângulo é zero, e o cosseno de 0 graus é 1. Então, essa parte da fórmula, ó, pode desaparecer. Fica simplesmente F vezes D vezes 1. Se é vezes 1, eu não preciso colocar. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu por que esse cosseno não vai aparecer mais na fórmula? Porque a força está paralela ao deslocamento. Beleza. Mas força eu não quero. Lembra que a gente estudou nesse ano, primeira unidade, a fórmula de pressão? Pressão é força sobre área. Pressão
é a quantidade de força, ou seja, em newtons, em uma certa unidade de área, metro quadrado. Então, pressão é a razão da quantidade de força aplicada em uma certa área. Fazendo o cruz credo, que é o produto dos meios pelos extremos, embaixo de pressão tem o número 1. 1 vezes força é força. P vezes A é P vezes A. Então, essa força aqui, ó, galera, esse F, eu posso substituir por pressão vezes área. Então, trabalho, eu vou tirar aquele F aqui, ó, vou tirar esse F e vou colocar pressão vezes área vezes D. Cosseno de 0 é 1. Se eu quiser, eu nem preciso colocar. Até aí, todo mundo entendeu o que eu fiz? Peguei força, tirei força, substituí por pressão vezes área. Ok. E deslocamento é um comprimento. Se eu pego na vertical, comprimento na vertical chama-se altura. Então, eu posso substituir a letra D pela letra H. Porque deslocamento, geralmente, é um tamanho na horizontal. Quando a gente pega um tamanho na vertical, a gente chama de altura, mas não deixa de ser um tamanho. Então, esse D aqui, ó, eu vou substituir esse D pela letra H. Deixa eu apagar meu slide aqui, que está muito cheio de coisa. Então, aqui, ó, trabalho, ficou pressão vezes área vezes D vezes 1. E esse D, que é o deslocamento, como está na vertical, a gente chama de altura. Então, fica P vezes A vezes H. E área vezes altura não se chama volume? Então, área vezes altura, eu posso substituir por volume. Logo, trabalho de um gás é dado por essa equação daqui de baixo do círculo de vermelho, ó. Pressão vezes variação de volume, que é o tanto de volume que aumentou, ó. Eu tinha aqui um volume inicial e eu tenho aqui um volume final. Eu quero esse tanto aqui de vermelhinho, ó, que é o tanto de volume que aumentou, que é a variação de volume. Então, essa é a fórmula para calcular o trabalho realizado por um gás. É pressão vezes variação de volume. Quem lembra o que significa variação em física? Essa letra em física, delta, significa variação. E toda variação em física é sempre o quê? Não é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 4ac é como resolver a equação de segundo grau lá na matemática. Aquele delta significa isso. Porém, em física, sempre que aparecer delta em uma fórmula, é isso mesmo, Ana, isso mesmo, Yasmin. É fim menos início. Então, variação de volume é volume final menos volume inicial. Então, é desta maneira que nós iremos calcular o trabalho. Pressão vezes variação de volume. Alguma dúvida na equação? O que significa cada termo? Volume é dado em metro cúbico. Então, no SI, volume é metro cúbico. Pressão, vocês já viram comigo no início do ano, é Newton por metro quadrado, também chamado de Pascal. Lembra que pode ser Newton por metro quadrado ou Pascal? E trabalho é uma forma de energia. Toda forma de energia no SI é medido em joules. Então, trabalho é medido em joules, pressão é Newton por metro quadrado, lembrando que Newton por metro quadrado também pode ser chamado de Pascal, e volume é metro cúbico. Agora, é importantíssimo você saber uma coisa. Essa fórmula só pode ser usada se a transformação for isobárica. Quem lembra o que significa a palavra isobárica? O que é uma transformação isobárica? O que é uma transformação isobárica? A massa se mantém? Não, não é isso que significa a transformação isobárica. Porque a transformação ser isobárica, isotérmica ou isvolumétrica, a massa sempre se mantém. Não tem nada a ver com massa não, gente.
Isobárica significa mesma pressão, tá? Isso mesmo, Luiz. Isobárica significa mesma pressão. Então, essa fórmula só pode ser usada se a transformação for isobárica. Beliz, o que é uma transformação isobárica? É uma transformação que a pressão é constante. Sim, Beliz. E se a transformação não for isobárica? Se ela não for constante? Aí tem uma outra maneira de calcular, que já no próximo slide a gente vai ver. O que é que eu quero que vocês saibam desse slide? O que eu quero que vocês saibam desse slide? Vamos lá. Essa fórmula de vermelho, trabalho igual a pressão vezes variação de volume, isso tem que saber. A unidade de medida, trabalho em Joule, pressão, Newton por metro quadrado, volume, metro cúbico. E, principalmente, saber que essa fórmula só pode ser usada em uma transformação que a pressão é constante. Pressão constante chama-se isobárica. Se não for constante, vai ter uma outra maneira de calcular que no segundo slide, daqui a pouquinho a gente vai ver. Posso passar o slide? Até aqui vocês entenderam? Posso? Ok, então vamos lá. Vamos estudar os sinais. Como é que é o estudo dos sinais? É saber se o trabalho é positivo, quando o trabalho é negativo e quando o trabalho é igual a zero. Mas, Beliz, zero nem é positivo nem negativo. Eu sei, criatura. Eu sei que zero não é considerado um sinal. Mas quando a gente fala estudo dos sinais, é saber se é positivo, se é negativo e se é igual ou não a zero. Vamos lá. Primeira coisa que você deve estar estranhando é aquele W. É porque trabalho, ele pode ser a letra grega tal, que é essa letra que é assim, ou ele pode ser a letra W, porque vem do inglês work, trabalho. Não sei se a pronúncia é essa, perdoe-me se eu falei errado, mas trabalho em inglês é work. Então, você pode usar a letra tal, que é uma letra grega, ou um W, que significa também trabalho. Quando é que o trabalho é positivo, Beliz? O trabalho é positivo quando o gás expande. Quando o volume, então, dele aumentou. Sempre que o volume aumenta, o trabalho é positivo. Qual é a relação que isso tem a ver, Beliz? Da onde você tirou que se o volume aumentar, o trabalho é positivo? Trabalho não é pressão vezes variação de volume? Vamos supor que a pressão seja 20. Vamos supor, estou chutando, que o volume inicial seja 5 metros cúbicos e o volume final seja 15 metros cúbicos. Quando eu fizer a variação de volume aqui, que é final 15, menos inicial, que é 5, vai dar 10. 20 vezes 10 vai dar 200, que é positivo. Então, sempre que aumentar o volume do gás, o trabalho é positivo. Beleza? O gás expandiu, trabalho é positivo. Quando é que o trabalho vai ser negativo, Beliz? Quando diminuir o volume do gás, quando ele contrair. Mas como, Beliz? Como é que vai dar negativo? Vamos lá. Vamos supor que o volume inicial agora seja 25. O volume inicial seja 25 metros cúbicos. O volume final seja 5 metros cúbicos. Logo, a variação de volume agora fica final, que é 5, menos inicial, que é 25, fica menos 20. Então, a variação do volume negativa significa dizer que o volume diminuiu. Então, quando eu boto na fórmula trabalho igual a pressão vezes variação de volume, pressão é sempre positiva. Não existe pressão negativa. Isso que a gente vê às vezes assim, não sei o que, aplicou uma pressão negativa. Não existe pressão negativa. Pressão é sempre positiva, tá? Então, vamos supor que a pressão seja 10. E a variação de volume agora foi menos 20. Então, o trabalho ficou menos 200. O trabalho ficou negativo. Trabalho pode ser positivo, negativo. Pressão não. Pressão é sempre positiva. Então, quando é que o trabalho é positivo, galera? Quando o gás expande, aumentou o volume. Então, o ΔV é positivo. Quando é que o trabalho é negativo?
quando o gás foi contraiu, ele diminuiu o volume. Então, o ΔV é negativo. Alguma dúvida em trabalho positivo ou negativo? Alguma dúvida em entender como o trabalho pode ser positivo ou negativo? Não? E quando é que o trabalho é igual a nulo, Belis? Quando é que o trabalho é igual a zero? O trabalho é igual a zero quando não muda o volume. Quando o volume final e o volume inicial são os mesmos valores. Por exemplo, vamos supor que o volume final seja 20 metros cúbicos e o volume inicial também seja 20 metros cúbicos. Quando você fizer 20 menos 20, 20 menos 20 é zero. Então, trabalho não é pressão vezes variação de volume? Qualquer pressão que eu colocar, 1 milhão, mas eu botar aqui só 20, mas eu botasse 1 milhão, 200 mil, não importa, vezes zero, qualquer número vezes zero é sempre zero. Então, se o volume nem aumentou, nem diminuiu, não vai realizar trabalho. Por quê? Porque não vai ter deslocamento. Ó. Esse êmbolo, ele não vai nem subir ou descer. Se não tem deslocamento, não tem trabalho, porque lembre-se que trabalho é a força que é aplicada para deslocar um objeto. E aí você tem uma realização de trabalho, um gasto energético. Então, se o volume for o mesmo, não houve realização de trabalho. E lembre-se que o volume, quando não muda, a transformação tem três nomes possíveis: isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Então, em uma questão, ele não vai chegar lá bonitinho para você e falar assim: olha, o volume do gás não mudou. Ele não vai falar assim para você. Ele vai falar: olha, o gás teve uma transformação isométrica, o gás teve uma transformação isocórica, o gás teve uma transformação isovolumétrica. Aí você tem que saber que isso significa que o volume não muda, então não teve realização de trabalho. Vocês entenderam o estudo dos sinais? Isocórica é a mesma coisa de isovolumétrica ou isométrica, Lu, só é um outro nome. São três nomes para a transformação que o volume é constante. Chama-se isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Tudo significa volume é constante. Alguma dúvida no estudo dos sinais? Quando o trabalho é positivo, quando ele é negativo e quando ele é igual a zero? Aqui agora eu tenho o gráfico 1 e tem o gráfico 2. Por que o gráfico 1 o trabalho é positivo e por que o gráfico 2 o trabalho é negativo? Quem sabe me dizer por que no gráfico 1 o trabalho é positivo e no gráfico 2 o trabalho é negativo? Porque no gráfico 1 o trabalho, mesmo eu não sabendo o valor numérico, eu sei que o valor numérico é positivo, e no gráfico 2, mesmo que eu não saiba o valor numérico, eu sei que ele será um valor negativo. Tá certo, Marina, mas explica melhor. Como é que eu sei, olhando para o 1, que ele é positivo? Tem a ver com o volume, tá certo. Mas como é que eu posso saber isso? Eu olho para o gráfico 1 e estou vendo que ele vai ser positivo. Por quê? Yasmin matou ali, ó. O volume aumenta. Eu nem preciso olhar para a pressão, Min, porque eu só preciso saber do volume, se o volume aumenta ou se o volume diminui. Então, ó, ele partiu do ponto A, olha a setinha, e foi aqui para o ponto B. Vamos supor que no ponto A o volume é 2. No ponto B o volume é 3. De 2 para 3, o volume aumentou. Se o volume aumentou, o gás expandiu. Então, o trabalho é positivo. Agora, olha o gráfico 2. Ele passa do ponto B, que é 3, para o ponto A, que o volume é 2. Dessa vez, o volume diminuiu. Por isso que o trabalho é negativo. Vocês entenderam quando é que vai ser positivo, quando vai ser negativo? Quando o volume aumenta, trabalho positivo. O gás expandiu. Quando o volume diminui, o trabalho é negativo. E se não mudar o volume, não tem trabalho. Tá claro na cabeça de vocês? Alguma dúvida quanto a isso?
E no gráfico de baixo aí? O trabalho é positivo ou negativo? Nesse último de baixo aí. Ele é positivo ou negativo? Nulo. Para ser nulo, tem que ser o mesmo volume. No ponto A, o volume é o volume 1. No ponto B, o volume é o volume 2. Será que foi nulo realmente? Para ser nulo, o gráfico tinha que ser uma linha reta na vertical para o volume, ó. Tinha que ser assim, ó. Uma linha reta na vertical. Aí o volume aqui seria sempre o mesmo, sei lá, 3, tá? Então, não foi nulo, não. A pergunta é, se é positivo ou negativo? Esse gráfico de baixo aí, o trabalho é positivo ou negativo? Positivo ou negativo não tem nada a ver com constante, gente. Uma coisa pode ser constante positiva, uma coisa pode ser constante negativa. A pergunta é, esse gráfico de baixo, ele é um trabalho positivo ou negativo? Ele é positivo, porque o volume aumentou. Se eu perguntar a pressão é constante. Mas a pergunta não foi sobre a pressão. A pergunta foi se o trabalho é positivo ou negativo. E para saber se o trabalho é positivo ou negativo, eu só olho se o volume aumenta ou se o volume diminui. Ele passou do ponto A para o ponto B. Se ele passou do ponto A para o ponto B, o volume aumentou. Se o volume aumentou, o trabalho nesse gráfico de baixo é um trabalho positivo. O gás expandiu. Tudo bem? Ô, Belis, mas você falou que para usar a fórmula é só com pressão constante, não é? Sim, a fórmula de trabalho, que é aquela que a gente viu no slide anterior, que é pressão vezes variação de volume, ela só vale se a transformação for isobárica. Transformação isobárica significa pressão constante. E desses três gráficos, a única isobárica é esse de baixo aqui que eu estou circulando de vermelho. Ó. Esse é isobárica, a pressão é constante. Nesse gráfico de baixo, se eu quiser, eu posso usar a fórmula. Porém, nesses dois gráficos de cima, que eu vou circular de azul, a pressão não é constante. E aí, Belis, como é que eu faço quando a pressão não é constante? Você tem que usar aquele artifício que a gente usava lá no primeiro ano, que é calcular o trabalho numericamente igual à área que o gráfico formou. Eu sei que a cabecinha de vocês não vai lembrar, mas quando você calcula para a área, ela funciona tanto quando a pressão é constante ou quando é variável. Então, a fórmula de trabalho só pode ser usada quando a pressão é constante. Porém, a área do gráfico pode ser usada tanto quando a pressão é constante, como esse gráfico de baixo, quando a pressão não é constante, que são esses gráficos de cima. Então, repetindo, como é que eu faço para saber se é positivo ou negativo? Se o volume aumentou, o trabalho é positivo. Se o volume diminuiu, o trabalho é negativo. Eu não preciso olhar para a pressão. Eu só preciso olhar para o volume. Beleza? Agora, como é que eu faço para calcular? Para calcular quando a pressão é constante, eu posso usar a fórmula ou posso usar a área. E quando a pressão não é constante, Belis? Quando a pressão não é constante, eu sou obrigado sempre a usar a área. Estou sendo claro? Vou te dar uma dica, gente. Se tem gráfico, tu vai ter que usar a área. Muito provavelmente, se tem gráfico, é porque é para ser feito através da área. Se não vir um gráfico, é porque é para ser feito através da fórmula. Beleza? Faça, por favor, a questão de número 1. A fórmula é trabalho igual a pressão vezes variação de volume. Faça, por favor, a questão de número 1. E me diga aí no chat qual é a resposta.
E aí, galera, quanto deu? Já deu para responder já. Essa aí tá fácil, fácil. Quanto é que dá? Vamos lá, então. Quando são colocados 12 mols de um gás, moles ou mols é pelo plural, né? 12. Com um êmbolo que mantém uma pressão igual à pressão atmosférica, então a pressão é constante. Inicialmente, o volume é 2 metros cúbicos. Então, o volume é 2 metros cúbicos. Ao empurrar esse êmbolo, o volume passa a ser 1 metro cúbico. Então, o volume inicial é 2, o volume final é 1. E a pressão atmosférica é de 100 mil newtons por metro quadrado. 100 mil significa 10 a quinta newtons por metro quadrado, que também é a mesma coisa que Pascal. Eu posso falar newtons por metro quadrado ou eu posso falar Pascal. Qual é o trabalho realizado pelo gás? Então, essa questão é bem simples. Ó. Trabalho é igual a pressão, que é 10 a quinta, vezes variação do volume, que é volume final, que é 1, menos volume inicial, que é 2. Então, fica 10 a quinta vezes menos 1. 10 a quinta vezes menos 1 fica menos 10 a quinta, ou quem colocou por extenso, que também é válido, porque ele não pediu para a resposta de notação científica, menos 100 mil. Trabalho é medido sempre em joules. Questão número 1. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu por que ficou negativo? Ficou negativo porque diminuiu o volume. Alguma dúvida? Todos compreenderam? Todo mundo entendeu por que ficou negativo? Beliz, mas não usou o número de mols, Beliz. E aí? Gente, ele deu essa informação do 12 aqui, do número de mols, mas a gente não usou para nada. Não é porque ele deu a informação que a gente é obrigado a usar, tá? Ele pode dar informação e a gente não usar. Na fórmula do trabalho, pede o número de mols? Não. Se não pede o número de mols, então não preciso substituir para nada. Ô, Beliz, e por que poderia ter o número de mols? Porque lembre que no Enem é uma prova de ciência da natureza. Então pode não vir o número de mols. E ele pode dar para você a massa e a massa molar. Vixe, Belis, mas isso é química. É. Ele pode fazer, ó, número de mols. Aí você tem que pegar a massa do gás sobre a massa molar do gás. Aí você vai olhar na tabela periódica qual é a massa molar do gás. Porém, já adianto para você que em física não é comum isso acontecer. Nas questões puramente de física, é comum, quando se precisa do número de mols, o número de mols vir pronto. E por que, beleza, eu poderia precisar do número de mols? Eu poderia precisar do número de mols para calcular a pressão, por aquela fórmula PV igual a nRT. Então, ó, eu teria que ter esse número de mols aqui para calcular essa pressão aqui, para calcular essa pressão e botar essa pressão aqui embaixo. Nessa questão, não foi necessário, mas poderia acontecer. Todos entenderam? Todos entenderam o que eu falei? Vou considerar que sim, tá? Façam, por favor, a questão de número 2 e me digam aí qual é a resposta. Façam, por favor, a questão 2 e me digam aí qual é a resposta.
E aí, pessoal, qual é a resposta? Coloque no chat aí. O de Lu deu 11. De mais alguém deu alguma resposta diferente? Metros cúbicos mesmo, isso mesmo, Lu, porque se é volume, é metro cúbico. A unidade de medida está certinha. Vamos lá. Em uma transformação isobárica. O que significa isobárico? Isobárico significa que a pressão ela é constante. Se a pressão é constante, eu posso usar a fórmula, que é pressão vezes variação do volume. Entendi, Bianca. Tranquilo, tranquilo. Essa aula está sendo gravada, tá bom? Depois eu falo como você faz para assistir. No final da aula eu falo. Então, se a pressão é constante, eu posso usar a fórmula. E uma outra coisa, gente, é porque não veio o gráfico, né? Se não veio o gráfico, você vai ter que usar a fórmula. Por quê? Só vai fazer pela área do gráfico quando ele falar que a pressão não é constante ou quando vier o gráfico. Beleza. Aí ele falou que o trabalho foi realizado, o gás realizou o trabalho de 1 vezes 10 à quarta joules. E aqui agora, eu tenho uma observação para fazer para vocês. Cuidado. Vou botar aqui, ó. Cuidado. Se ele falar que o gás realizou o trabalho, então é porque o gás expandiu. E se o gás expande, então é porque esse trabalho que você vai usar é um valor positivo. Se ele falar que o meio externo é o lado de fora. Se ele falar que o meio externo realizou trabalho no gás, então significa dizer que o meio externo empurrou o gás. Então, o gás comprimiu. E se o gás comprimiu, aí agora o trabalho ele vai ser negativo. Então, vou repetir. Quando a questão fala que o gás realizou o trabalho, é o gás que está empurrando o lado de fora. Então, o gás está aumentando o seu volume. Então, o trabalho é positivo. Se a questão falar que o meio externo, ou seja, o lado de fora, realizou o trabalho sobre o gás, então, porque o volume do gás contraiu, diminuiu, e o trabalho é negativo. Vocês entenderam? Quando o gás realiza trabalho, é positivo. Quando o meio externo realiza trabalho sobre o gás, é negativo. Então, nesse caso, o trabalho é 1 vezes 10 à quarta, positivo. Porque foi o gás que realizou. Se é o gás que realizou, o trabalho é positivo. Se fosse o meio externo que realizou sobre o gás, aí o trabalho seria aquele mesmo valor, só que seria negativo. Então, no trabalho aqui eu boto, ó, 1 vezes 10 à quarta. Pressão. A pressão ele falou que é 2 vezes 10 à quinta. Perdoe-me ali a unidade de medida, é Newton por metro quadrado. Ficou errado a unidade de medida ali, daqui a pouquinho eu conserto. Então, aqui eu boto, ó, 2 vezes 10 à quinta. E variação de volume é volume final menos volume inicial.
Esse 2 vezes 10 à quinta que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu repito, 1 vezes 10 à quarta, dividido por 2 vezes 10 à quinta. Volume final, eu não sei. E o volume inicial, a questão falou que é 6 metros cúbicos. Então, eu boto aqui 6. 1 vezes 10 à quarta dividido por 2 vezes 10 à quinta dá 0,5 vezes 10 a menos 1, igual a V menos 6. Como eu estou sem espaço, eu vou botar a resposta final, que é 6,05 metros cúbicos. Alguma dúvida em como faz a questão? Alguma dúvida no entendimento da questão? Não? Tudo tranquilo? Essa daqui eu vou fazer para vocês, tá? Porque essa já é um pouquinho mais complicadinha. Aí depois, para casa, eu passo outros para vocês fazerem sozinhos. Calcule o trabalho realizado na figura, no gráfico abaixo. Pode, Linick, tanto que eu transformei. Eu transformei, ó, botei 6,05. 0,5 vezes 10 a menos 1, Linick, é 0,05. Somado com 6, fica 6 vezes 6,05. Oxe, cara, você pediu desculpa não. Mas eu fiz isso. Eu transformei. Vamos lá. Calcule o trabalho realizado na transformação mostrada no gráfico abaixo. Aí, a galera se confunde um pouquinho. Marina ali já matou a charada. Por quê? Nesse gráfico, a pressão não é constante. A pressão começou em 2 vezes 10 à quinta e terminou em 3 vezes 10 à quinta. Se ela fosse constante, eu poderia usar a fórmula se eu quisesse, ou a área. Nesse caso, como a pressão não é constante, eu só posso fazer pela área do gráfico numericamente igual ao trabalho. E que figura é essa formada pelo gráfico até o eixo X? Porque sempre você tem que pintar até o eixo X. Essa figura geométrica é um trapézio. A área de um trapézio, para quem não lembra, é base maior, isso mesmo, Lu, mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Como é que eu sei quem são as bases e quem é a altura de um trapézio? Vocês lembram disso na matemática? Base são os lados paralelos. Então, ó, a base maior é 3 vezes 10 à quinta. A base menor é 2 vezes 10 à quinta. E a altura, toma cuidado, que muita gente erra nessa parte e bota a altura 0,3. A altura não é 0,3. Isso mesmo, Marina, parabéns. A altura é 0,2, porque ela começou em 0,1 e terminou em 0,3. A altura é 0,2 dividido por 2. Quem fizer a continha, encontra que é 5 vezes 10 à quinta, vezes 0,1. Quem terminar a continha é 5 vezes 10 à quarta. Isso aqui é a área. Isso aqui ainda não é resposta, porque a pergunta não é calcule a área. A pergunta é calcule o trabalho. O trabalho é numericamente igual à área. Então, é 5 vezes 10 à quarta, mais trabalho se mede em joules. E é 5 positivo. Por que, professor, é 5 positivo? 5 vezes 10 à quarta positivo e não negativo? Porque ele falou na questão que passou de A, que volume era 0,1, para B, que volume é 0,3. Olha a setinha, ó. Foi de A para B. Se a setinha tivesse ao contrário, se a setinha tivesse de B para A, a conta não mudaria nada, a área continua sendo 5 vezes 10 à quarta, só que se tivesse de B para A, na hora da resposta final, o trabalho seria menos 5 vezes 10 à quarta. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Todo mundo entendeu por que é positivo? É positivo porque foi de A para B.
Então, o volume aumentou. Se fosse de B para A, não ia mudar nada na parte da área. A área ainda seria 5 vezes 10 a quarta. Só que o trabalho seria 5 vezes 10 a quarta negativo, se fosse de B para A, porque o volume teria diminuído. E todo mundo entendeu por que não pode usar a fórmula? Não pode usar a fórmula porque a pressão não é constante, não é isobárica. Somente na isobárica é que pode usar a fórmula. E a última parte da aula de hoje, que depois eu preciso conversar com vocês algumas coisinhas sérias, é variação da energia interna de um gás. Beleza, o que é variação da energia interna? Bom, toda variação em física, vocês já sabem que é fim menos início. Então, variação da energia interna é energia interna final menos energia interna inicial. Ok, beleza. Beleza, eu entendi o que significa variação. É fim menos início. Mas o que é energia interna? A energia interna é a soma das energias cinética e potencial de cada molécula. Se você pudesse pegar cada molécula que forma o gás, somar todas as energias cinéticas e energias potenciais, a gente dá o nome disso de energia interna de um gás. A energia interna de um gás, a fórmula é essa aqui, que está um pouquinho pequeno, vou aumentar. U é 3 meios de NR vezes T. Essa é a fórmula da energia interna. Só que na termodinâmica, não me interessa saber a energia interna do gás. O que me interessa saber na termodinâmica é a variação da energia interna. Essa energia interna aumentou ou se ela diminuiu. Porque energia interna sempre vai ter, porque vai ter alguma temperatura. Então, o importante na termodinâmica não é saber a energia interna, não é o U. O importante na termodinâmica é saber a variação da energia interna. E a variação da energia interna é o U final, que é energia interna final, menos o U inicial, que é energia interna inicial. Então, fica 3 meios de nRT final menos 3 meios de nRT inicial. E percebam que o 3 meios NR, ele é fixo, ó. Ele não muda. Porque 3 e 2 é um número fixo, N é o número de mols que também não vai mudar, e o R é a constante universal dos gases, que também é fixo. Qual é a única coisa que está mudando? A única coisa que está mudando é a temperatura. Então, botando 3 meios NR em evidência, ó, fica temperatura final menos temperatura inicial. E temperatura final menos inicial, o nome disso é variação de temperatura. Então, eu vou repetir para vocês. O importante na física, na termodinâmica, não é saber a energia interna. O importante é saber a variação da energia interna. É saber se a energia interna aumentou ou se a energia interna diminuiu. Tá claro? E o que é energia interna, Belize? É a soma das energias cinética e potencial de cada uma das moléculas de um gás. Quando você pega, soma todas as moléculas de um gás, as suas energias cinéticas e potenciais, nós temos a energia interna. Então, o que é importante saber é essa fórmula aqui, ó. Variação da energia interna é 3 meios de NR delta T. 3 é fixo, 2 é fixo, N é fixo, R é fixo. O que é N, Belize? Número de mols. O que é R? Constante universal dos gases. Se é uma constante, você não precisa decorar. A questão vem dizendo. Então, por exemplo, aqui, ó, ele botou 8,31 joules por mol vezes Kelvin, que é do SI. Mas tem outros valores a depender das outras unidades de medida. Mas não é para decorar, porque a constante R vem na questão. E o ΔT? ΔT significa variação de temperatura. E aqui, toma bem cuidado, porque essa variação de temperatura, que é a temperatura final menos inicial,
ela tem que ser na escala Kelvin. Só que, para nossa sorte, a variação da temperatura na escala Kelvin é a mesma variação da temperatura na escala Celsius. Não é a mesma temperatura, mas é a mesma variação de temperatura. Como assim, Beliz? 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. 100 graus Celsius corresponde a 373 Kelvin. Quando eu faço a variação da temperatura em Celsius, é 100 menos 0. E 100 menos 0 é 100. Quando eu faço a variação da temperatura na escala Kelvin, é 373 menos 273, que também é 100. Então, para nossa sorte, eu posso usar a variação de temperatura tanto na escala Celsius quanto na escala Kelvin. Porém, se tiver em Fahrenheit, aí não pode não. Se tiver em Fahrenheit, tem que transformar. Estou sendo claro? Então, ó, essa fórmula aqui, ó, que tem o T, a temperatura tem que ser na escala Kelvin. Porque ali não é variação, ali é temperatura. E o padrão mundial de temperatura é a escala Kelvin. Vocês estão me entendendo? Sempre temperatura tem que ser na escala Kelvin, que é o padrão mundial. Porém, variação de temperatura pode ser na escala Celsius ou pode ser na escala Kelvin. Observação que tem ali embaixo, ó. A energia interna de um gás é função exclusiva da temperatura. Belize, você está doido. Como é que é função específica, exclusiva, desculpa, da temperatura, Belize? Se tem um N e tem um R aqui também, não depende do N e do R. O N e o R, gente, são valores fixos. Então, a energia interna muda se mudar a temperatura. Porque não vai mudar o número de mols, nem a constante universal dos gases. O número de mols de um gás é fixo se você aumentar ou diminuir a temperatura. Está claro na cabeça de vocês? A variação da energia interna, que é o ΔU, ele depende exclusivamente da variação de temperatura. Se a variação de temperatura mudar, o ΔU muda. Todos estão entendendo isso? E o que é variação da energia interna, Belize? É a soma das energias cinética e potencial das moléculas. Lembrando que o 3 meios, o N e o R são valores fixos. Mesmo que você não saiba de cabeça o N e o R, a questão vai dizer. Mas é um valor fixo. O que pode mudar? O que pode mudar é o ΔT. Se o ΔT mudar, a variação da energia interna, que é o ΔU, vai mudar. Beleza. E como é que é o estudo dos sinais aqui agora? Aqui agora, gente, é bem simples. Se você entendeu o estudo dos sinais para trabalho, o estudo de sinais para energia interna é bem fácil também. Se a temperatura aumenta, o ΔU, que é a variação da energia interna, aumenta, ele é positivo. Se a temperatura diminui, o ΔU é negativo. E se a temperatura não muda, o ΔU é igual a zero. Como é o nome de outra transformação que a temperatura não muda? O nome de transformação que a temperatura não muda é isotérmica. Então, eu posso dizer que toda transformação isotérmica, ΔU é igual a zero. Belize, por quê? Porque ΔU não é 3 meios de NR ΔT. Então, mesmo que eu bote lá 3 meios, o número de mols eu bote 20, a constante eu boto 8,31, vezes ΔT, que é zero, qualquer número vezes zero vai ser sempre igual a zero. Vocês entenderam o estudo dos sinais da variação da energia interna? Vou repetir. Se a temperatura aumenta, o ΔU é positivo. Por quê? Porque o ΔT vai ser positivo. Se a temperatura diminui, o ΔU é negativo. Por quê? Porque o ΔT vai ser negativo. E se não muda a temperatura, que é uma transformação chamada de isotérmica, o ΔU é igual a zero. Porque qualquer número vezes zero é sempre, sempre, sempre igual a zero. Pergunta de prova. Coloque no chat se é verdadeira ou falsa a frase que eu vou falar. Eu vou falar uma frase e você coloca se é verdadeiro ou falso. Não pode existir
energia interna sem existir variação da energia interna. Vou repetir. Não pode existir energia interna sem existir variação da energia interna. Verdadeiro ou falso? Não pode existir energia interna sem existir variação da energia interna. Essa frase que eu falei é uma frase verdadeira ou uma frase falsa? Será que eu posso ter energia interna e não ter variação da energia interna? E aí, o que vocês acham? A frase é verdadeira ou falsa? Vamos, gente, falar se é verdadeiro ou falso. Ana acha que é verdade. Rebeca acha que é falsa. Vamos lá. Vamos supor que a energia interna... Bote o valor. Se você ficar com dúvida em alguma coisa teórica, bota valor. Vamos supor que a energia interna seja 20 joules. A pergunta é, não pode ter energia interna sem ter variação da energia interna. O que é variação da energia interna? Energia interna final menos inicial. Vamos supor que a energia interna inicial é 20 e que a final é 20 também. Ou seja, eu tenho energia interna? Tenho. A energia interna é 20. Porém, eu não tenho a variação da energia interna. A variação da energia interna é zero. Então, a frase era falsa. Eu posso, sim, ter energia interna e não ter variação da energia interna. Repetir, Caio? Repito. Energia interna depende da temperatura. Qualquer corpo que tiver temperatura, qualquer gás que tiver temperatura, ele tem energia interna. Agora, se a temperatura dele, Caio, nem subiu, nem diminuiu, ele não teve variação da energia interna. A variação da energia interna não teve, mas ele ainda tem energia interna. Energia interna é o U. A fórmula do U é 3 meios de nRT. Então, ele tem U, tem, que é energia interna. O que ele não teve é a variação da energia interna, porque a energia interna inicial e final são iguais. Quando você faz fim menos início de duas coisas que são iguais, vai dar zero. Então, é possível, sim, ter energia interna sem ter variação da energia interna. Vocês entenderam? Vocês entenderam? E a última coisa de hoje, porque depois só é recados para vocês, é que vocês façam essa questão aqui. Me respondam aí, são duas perguntas na mesma questão. Qual das três transformações tem o maior trabalho e qual tem a maior variação da energia interna? Eu quero saber qual o trabalho é maior e qual a variação da energia interna é maior. Se é a transformação 1 a 1, é essa aqui, ó, que é uma curvinha. Se é A2, A2 é essa linha reta. Ou se é A3. São duas perguntas com respostas diferentes, viu? Já adianto para você que não vai ser a mesma resposta. Qual das três tem o maior trabalho e qual das três tem a maior variação da energia interna? Vamos lá. Primeiro, pense no trabalho aí. Qual das três tem o maior trabalho? Me responda aí. Qual das três tem o maior trabalho? E aí, gente, qual que tem o maior trabalho? A1, A2 e A3. Não tem conta, é só teoria. A DL acha que é A3.
Quem mais? Rebeca acha que é a primeira. Luísa também. Por que, Rebeca, você acha que é a primeira? Qual é a relação que você fez para achar que a primeira que é a que tem a maior, e não a segunda e não a terceira? Luísa, Caio, Hugo aí, Gil, qual é a relação? Por que vocês acham que é a primeira? E não a segunda ou não a terceira? Eu não estou falando nem que está certo nem que está errado, gente. Eu só quero entender a cabeça de vocês. O que é que te levou a crer que é a primeira e não a segunda e não a terceira? Quando tem gráfico, como é que a gente faz para calcular o trabalho quando tem gráfico? Quando tem gráfico, como é que a gente faz para calcular o trabalho? Exatamente, Yasmin. E qual a área maior, então? É a área formada pela figura 1? É a área formada pela figura 2? Ou é a área formada pela figura 3? Qual das três tem a maior área? A 1, a 2 ou a 3? A 1. Então, o maior trabalho é o da figura 1, porque é a maior área. Então, o maior trabalho é o trabalho 1. Beleza. E por que eu não posso usar a fórmula? Tu não pode usar a fórmula por dois motivos. Primeiro motivo, que para usar a fórmula, a pressão tinha que ser constante, que não é o caso. A pressão não foi constante. E o segundo motivo é que tinha que ter valores. Não tem valores para você calcular, né? É uma resposta só teórica. Então, o maior trabalho é o 1. Alguma dúvida do porquê o maior trabalho é o 1? Todos entenderam que o maior trabalho é o 1? E esse trabalho do 1, do 2 e do 3 são positivos ou negativos? Ele é o maior. Mas ele é o maior positivo ou ele é o maior negativo? Por quê? Porque é positivo. Por que é positivo? Exatamente, Yasmin. Porque passou de A para B. A, eu não sei o volume, mas vou chutar aqui 5. B, eu não sei o volume, mas vou chutar aqui 8. Então, se foi de A para B, aumentou o volume. Se fosse de B para A, aí seria diminuindo o volume. Aí, em vez de ser positivo, seria negativo. Alguma dúvida em saber qual é o maior trabalho? O maior trabalho, então, é o 1. O 1 é o maior. E qual é agora a maior variação de energia interna? É o 1, o 2 ou o 3? Agora eu quero saber qual é a maior variação da energia interna. Qual é maior? O 1, o 2 ou o 3? E aí, pessoas? O 1, o 2 ou o 3? Quem é que tem a maior variação de energia interna? O 1, o 2 ou o 3? Pergunta: qual é a fórmula da variação da energia interna? Que a gente acabou de ver. É ΔU igual a 3 meios de N, que é o número de mols, R, que é a constante universal dos gases, vezes ΔT. Exato, Marina. E aí, de posse dessa fórmula, qual que tem maior, então?
O 1, o 2 ou o 3? Vamos, gente, é teoria só. Não tem conta nenhuma. Só teoria. Todas são iguais, pessoal. Todas são iguais. Não tem nenhuma nem maior nem menor. Porque 3 meios é valor fixo, N é valor fixo, R é valor fixo. Só teria diferença se mudasse o ΔT. Só que todas as três formações partiram do ponto A e terminaram no ponto B. Se eu falar que no ponto a temperatura é 200 Kelvin, e se eu falar que no ponto B a temperatura é 300 Kelvin, a variação de temperatura, que foi 100 Kelvin, é a mesma para todo mundo, não importa o caminho, porque só importa quem é a temperatura final e inicial. E mesmo não sabendo qual é o valor da temperatura final e inicial, eu não sei o valor, mas eu sei que a temperatura inicial é o ponto A e a temperatura final é o ponto B de todos. Então, todos têm a mesma variação da energia interna. O que muda entre eles é o trabalho, mas a variação da energia interna de todos é a mesma. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu porque a variação da energia interna é a mesma? O que muda é o trabalho? A variação da energia interna não depende da pressão e do volume, depende da temperatura. E naquele caso, a temperatura vai ser a mesma para os dois. A variação da temperatura, melhor dizendo, vai ser a mesma para os dois. Não é a pressão e o volume que eu olho, eu tenho que pensar na temperatura. Lembra que ela é uma função exclusiva da temperatura? Agora, gente, se tivesse aqui, ó, de A para C, vamos supor que tivesse um ponto aqui C. Ah, e agora eu não posso dizer a mesma, que é a mesma de A para B, tá? Porque agora o ponto final não é o mesmo para os dois. Estou sendo claro? Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Tudo bem.